Meu próprio filho jogou minha mala na chuva e gritou que eu não passava de um peso morto. Aos 72 anos, me vi tremendo debaixo de uma ponte em São Paulo, com a dignidade escorrendo junto com a água. Me sentia jogada fora, como se todos os anos que passei criando, ele tivessem sumido numa noite só. Mas o destino tinha outros planos, e quando minha irmã me achou ali, tudo virou de cabeça para baixo. Eles achavam que eu ia ficar quieta, destruída. Em vez disso, uma tempestade de verdade estava esperando, e ia acabar com as mentiras deles para sempre. Antes de continuar, se vocês querem ouvir mais histórias como essa que mudam a forma como vemos a família e as relações, se inscrevam no canal. Aqui compartilhamos experiências reais que ensinam lições de vida, que nos fazem pensar e aprender algo novo todo dia. E me contem nos comentários de qual cidade ou país vocês estão ouvindo. Adoro conhecer cada um que acompanha esse canal. Minha mala bateu no chão com um barulho pesado e molhado. A chuva não parava. Caía forte, como se o céu estava bravo por mim. Meu filho ficou na porta, braços cruzados, cara fechada de nojo. Ele não gritou dessa vez. Não precisava. O silêncio entre a gente dizia tudo. Ele tinha decidido. Eu não tinha mais lugar na casa dele, nem na vida dele. Não implorei. Peguei a mala, já encharcada quando cheguei na calçada. Minhas chinelas faziam barulho de água a cada passo enquanto eu andava na tormenta. Sem guarda-chuva, sem casaco, só um suéter que estava quente 2 horas antes. Atrás de mim, a porta bateu com força. Aquele som ficou na minha cabeça mais do que eu queria. Não chorei naquela noite. Andei até as pernas fraquejarem. Achei um muro baixo de concreto debaixo do viaduto, bem perto da avenida principal. Não era seguro. Não estava seco, mas estava escondido. Puxei a mala molhada para debaixo de mim, me encostei na parede e ouvi o barulho dos carros passando nos poças. Meu corpo doía, mas não tanto quanto o peito. Meus ossos pareciam finos como papel, e o coração virado cinza. Algumas pessoas passaram, ninguém olhou 2 vezes. Para eles, eu era só mais uma mulher de rua numa cidade cheia delas. Isso era o que mais me apavorava. Eu não me sentia mais eu. Me sentia invisível, jogada no lixo. Ficava ouvindo a voz dele na cabeça. A forma como disse, peso morto, como se eu fosse uma obrigação, como se os anos criando ele nunca tivessem existido. Lembrava das joelhadas raladas que eu beijava, das refeições que pulei para ele comer. E agora, para os olhos dele, eu era só um estorvo. O vento batia mais forte quanto mais tempo eu ficava sentada. Me enrolei mais na coberta, uma que achei na mala, fina e úmida. Meu corpo tremia mesmo assim, não só de umidade, de vergonha, de não acreditar. Talvez alguns de vocês saibam como é isso, quando as pessoas que você deu tudo te olham como se você não valesse nada. Naquela noite não dormi muito. Ouvi carros, sirenas, o som de algo dentro de mim se quebrando. Lá pelas 3 da manhã a chuva diminuiu. Eu estava começando a cochilar quando ouvi passos. Não rápidos, não pesados, calmos. Olhei para cima e por um segundo pensei que estava sonhando. Viviane, minha irmã caçula. O cabelo dela encharcado, maquiagem borrada. Mas ela me olhou como se não me visse há 20 anos. E talvez não tivesse mesmo. A gente não falava muito depois que ela se mudou para a Bahia. A vida atrapalhou. Coisas de família complicadas. Mas lá estava ela, na minha frente como um milagre embrulhado num casaco impermeável e raiva. Ela não disse nada no começo. Só se ajoelhou do meu lado, tirou o cabelo molhado do meu rosto e pôs a mão na minha. E foi isso. Foi o primeiro toque humano de verdade que senti em semanas, talvez meses. Ela me ajudou a levantar sem palavra, pegou minha mala e me levou para o carro alugado dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sem perguntas, sem julgamento. Sentei no carro dela com o aquecedor no máximo, coberta nos ombros, tentando não desabar. Ela me deu um termo de chá, ainda quente, cheirando a mel e hortelã. Tomei um gole e senti o primeiro sinal de segurança desde que saí daquela casa.
A gente não falou até entrar na estrada. Você vem comigo, ela disse. Eu assenti, não porque concordava, mas porque não conseguia imaginar outro lugar. Ela não perguntou o que aconteceu. Não precisava. Acho que viu na minha cara, no jeito que eu segurava o chá com as duas mãos como se fosse tudo que me restava no mundo. A estrada era longa e quieta. A cada poucos quilômetros eu olhava para ela, os mesmos olhos decididos, as costas retas. Viviane sempre foi fogo onde eu era água. Ela queimava quando machucavam ela. Eu aguentava, sobrevivia. Mas naquela noite, comecei a me perguntar se só sobreviver bastava. Quando chegamos no motel perto de Salvador, ela me deu a chave do quarto e uma bolsa de roupa limpa. Tomei um banho quente, o primeiro em dias, tirei a chuva, a sujeira, a humilhação. Olhei para o espelho até o vapor embaçar meu rosto. Depois dormi, não fundo, não em paz, mas dormi numa cama. E na manhã seguinte, quando ela disse que íamos para o sul, para Porto Seguro, não perguntei por quê. Só segui porque algo dentro de mim tinha mudado. Não de uma vez, não barulhento, mas o suficiente para sentir. Talvez vocês tenham sentido também. Aquele giro quieto, o momento que você percebe que dessa vez não vou deixar passar. Dessa vez não vou engolir a dor só para manter a paz. Não quando custa tudo. Se alguém que você ama já te tratou como lixo, se você já teve que se levantar do chão com nada além de orgulho e juntas doendo, talvez entenda o que fiz depois. E me acreditem, não vai ser bonito, mas vai ser justo. A manhã seguinte veio rápida. Abri os olhos para o teto baixo do hotel e o zumbido do ar-condicionado. A cama debaixo de mim era dura, os lençóis ásperos, mas comparado com concreto e chuva, parecia o paraíso. Meus músculos doíam da noite anterior, mas minhas mãos estavam quentes pela primeira vez em dias. Me sentei devagar, me enrolando na coberta do motel. Não estava em casa, mas estava em algum lugar. Isso bastava. Viviane já estava vestida e arrumando as coisas. Ela se mexia rápido, focada, como se tivesse planejado tudo a noite inteira. Não perguntou como dormi. Não fez conversa fiada, só pegou minha mala e disse: a gente precisa ir. Segui ela para o estacionamento. O céu estava azul claro, o ar grosso de umidade, como a Bahia sempre cheira antes do meio-dia. Entrei no carro do lado do passageiro e assim que as portas fecharam, ela ligou e acelerou, sem hesitar. 10 minutos na estrada, ela parou num posto, deixou o carro ligado e me disse para esperar. Voltou com um termo de café fresco, um pão de queijo e uma pasta. Me deu a pasta primeiro. Dentro tinha um anúncio impresso de imóvel, um apartamento em Porto Seguro, 2 quartos, vista para o mar, todo mobiliado. O preço me deu um nó no estômago. Olhei para ela e ela finalmente falou de novo. Esse lugar é seu. Comprei hoje de manhã. Não disse nada. Não conseguia. Minha boca ficou aberta uns segundos antes de fechar. Minhas mãos seguravam a pasta como se pudesse quebrar. Viviane manteve os olhos na estrada. Já transferi o dinheiro. Tá no seu nome. Sem financiamento, sem pegadinha. Virei a página. Tinha fotos. Um balcão de frente para o mar. Uma cozinha com bancadas de granito. Um quarto de hóspede com escrivaninha. Parecia o tipo de lugar que alguém aluga por 2 semanas no verão. Não onde alguém como eu mora o ano todo. Mas continuei virando. Na última página tinha um recibo do banco, um depósito numa conta nova de poupança, 5 milhões de reais. Me encostei, pasta no colo, café esquecido. Meus ouvidos zumbiam como se alguém tivesse soltado fogos no meu peito. Não conseguia formar um pensamento inteiro. Nenhum. Os números estavam na página, impossíveis de ignorar, surreais demais para acreditar. Ela voltou o carro para a estrada. Nenhuma de nós disse nada por um tempo. Olhei a paisagem passar. Shoppings, coqueiros, lanchonetes baratas. Tudo parecia normal, mas nada se sentia normal. Algo tinha mudado dentro de mim, e eu não sabia ainda se era gratidão ou vergonha.
Ela saiu para uma estrada mais quieta, cheia de palmeiras e estreita. Depois de umas quadras, passamos uma portaria com grade. Ela digitou um código e o portão de ferro abriu devagar. Um guarda acenou e Viviane acenou de volta. Eu continuei olhando para frente. O prédio era baixo, cor creme com varandas brancas, telhado de telha vermelha. Parecia cartão postal. Viviane estacionou num vaga reservada perto da entrada. Pegou minha mala da mala do carro e levou para dentro sem esperar. O saguão cheirava a limão e tapete novo. Uma mulher na recepção sorriu e deu um pacote de boas-vindas para Viviane. Viviane apontou para mim sem falar. A mulher me olhou com bondade, do jeito que olham para cachorros abandonados que queriam ajudar. Subimos no elevador em silêncio. No terceiro andar, Viviane abriu a porta do apartamento 3C e empurrou. Era mais claro do que esperava. As paredes bege suave, o sofá cinza claro. A luz entrava pelas portas de correr que davam para a varanda. Caminhei até o corrimão e olhei. O mar se estendia até o fim do céu. Dava para ouvir, constante, pesado, vivo. Atrás de mim, Viviane deixou a mala no chão, limpou as mãos e disse: "Aqui você mora agora, e eu fico no apartamento em frente por um tempo, então nem pense em sumir." Me virei, mãos ainda no corrimão. Queria dizer obrigada, mas as palavras não pareciam suficientes. Em vez disso, assenti devagar. Viviane se aproximou. "Eu sei o que ele fez. Sei o que eles fizeram. Você não precisa falar se não quiser. Mas não vai deixar eles tirarem mais nada de você. Nunca mais." Ela me olhou nos olhos. O tom dela era cortante, não meloso. "Esse lugar é seu. O dinheiro é seu. E já falei com Graça. Isso chamou minha atenção. Graça Oliveira, amiga advogada dela da faculdade. Esperta, dura, cuidadosa. Não via ela há anos. Graça está redigindo os papéis agora. Travas financeiras, proteções legais. O que você não quiser expor fica fechado, e o que eles tentarem pegar vai estar 2 passos na frente." Soltei o ar devagar. Meus dedos apertaram o corrimão. A voz de Viviane amoleceu. "Você não é hóspede aqui. Não é dependente. É a dona. E preciso que comece a agir como tal." Fiquei ali muito tempo depois que ela saiu. O mar não parou de se mexer, nem os pensamentos na minha cabeça. Paulo achava que tinha me enterrado, que eu ia apodrecer quieta num canto de algum abrigo. Achava que a vergonha ia me calar. Ele não tinha ideia de que eu ia enterrar ele com as mesmas coisas que tentou roubar. 3 dias depois de me mudar, Viviane organizou uma reuniãozinha de boas-vindas no salão do condomínio no térreo. Não perguntou se eu queria. Só mandou mensagem com a hora e disse para vestir algo azul. Já tinha comprado 2 conjuntos novos e pendurado no armário. Escolhi o de mangas longas, tecido leve, que não chamava atenção, mas me fazia parecer eu de novo. Cheguei uns minutos antes das 6. O salão estava iluminado suave, com salgadinhos em pratos brancos e vista para o mar atrás das janelas de vidro. Tinha umas 12 pessoas, a maioria moradores do prédio, casais aposentados, umas viúvas, um senhor mais velho que me lembrava meu marido falecido, mas mais magro e com queixo afiado. Não peguei a maioria dos nomes, mas reconheci o calor deles, do tipo que não pergunta muito logo. Viviane me manteve perto. Apresentou com detalhes suficientes para ser educada, sem entrar no pessoal. Nunca mencionou o que aconteceu, nunca falou de Paulo. Só disse que eu vim para Porto Seguro para recomeçar e agora era parte oficial da comunidade. A voz dela tinha aquele tom firme que usava para botar limites. Enquanto ela conversava, me vi no fundo do salão perto da janela, vendo a luz sumir sobre a água. Tava bom não falar. Não queria me explicar para estranhos. Bastava estar num lugar seguro, rodeada de gente que não sabia o que eu passei. Isso mudou quando um guarda de segurança do prédio entrou pela porta lateral. Não para festa, só na ronda. Parecia uns 60 anos, ombros largos, cabelo grisalho curto, crachá na camisa polo. Fez um giro lento pelo saguão, parou quando me viu perto do suco.
Assenti educada. Ele veio. Apontou para o número do apartamento no meu crachá. 3C. É em frente ao da dona Viviane, né? Disse que sim. Ele sorriu. Ela é esperta. Não perde nada. Você tem uma boa cuidando de você. Concordei. Ele olhou para o elevador, baixou a voz. Melhor ficar de olho no movimento do corredor. Tivemos um relato de alguém rondando as caixas de correio ontem à noite tarde. Não batia com perfil de morador. Só um toque. Isso apertou algo no meu peito. Agradeci e anotei mentalmente para contar para Viviane. Ela provavelmente já sabia. Nada passava por ela. Uns minutos depois, Viviane levantou o copo e bateu uma colher nele. O salão calou. Fez um brinde curto, simples. Só disse que estava feliz que eu estava ali e que segundas chances valem comemorar. A gente aplaudiu, alguém assobiou e voltou ao normal. Mas notei que no instante que terminou o discurso, os olhos dela foram para a porta. Tinha visto abrir. Me virei e vi também Paulo e Marisa. Ele com uma camisa que quase nunca passava, mas dessa vez estava lisinha. Marisa de bege e dourado, cabelo cacheado, saltos batendo suave ao entrar. Sorriam como se fossem donos do lugar. Meu estômago torceu. Viviane foi direto para eles. Não ouvi o que disse, mas a cara dela deixava claro que não eram convidados. Não levantou a voz. Não fez escândalo, mas bloqueou o caminho como uma parede de vidro. Paulo olhou por cima do ombro dela para mim, sorriu como se nada tivesse acontecido, como se a última vez que me viu não fosse na chuva, gritando enquanto eu segurava minha dignidade como uma chama quase apagando. Não disse nada. Minha mão apertou a beira da mesa de salgadinhos. Viviane fez sinal e um funcionário entrou. A conversa foi curta. Paulo e Marisa ficaram firmes uns segundos, depois viraram e saíram. Marisa nem olhou para trás. O salão voltou devagar ao ritmo. A gente notou a interrupção, mas ninguém perguntou. Agradeci isso. Viviane voltou para o meu lado, pegou uma fruta do prato e disse: "Sabia que viriam?" Assenti. Ela tinha me avisado de manhã que viu um comentário de uma amiga de Marisa na internet, algo específico demais para ser coincidência. Viviane sempre estava 3 passos na frente. Depois da reunião, ela me levou de volta para o andar. Dissemos boa noite no corredor e entrei no apartamento. Dentro, sentei na beira do sofá e esperei. Não por nada específico, só esperei. Eles vieram não para pedir desculpa, não para explicar. Vieram ver o que ainda podiam pegar. Mas agora sabiam. Eu não estava onde me deixaram. Não era mais a mulher que saiu na tormenta com a mala. Estava dentro, protegida e não mais sozinha. Ainda assim, não me sentia segura o bastante para descansar. Então fiz algo que não fazia há anos. Abri a gaveta lateral do móvel do corredor e peguei um caderno novo que Viviane me deu. Cliquei uma caneta e escrevi uma frase no topo da página. O que me tiraram, vão devolver. Depois tracei uma linha embaixo e escrevi 3 palavras. Casa, nome, poder. A festa acabou. O pano subiu. E eles subiram no palco achando que ainda mandavam na história. Mas agora eu tinha a caneta e ia escrever o resto. Viviane não perdeu tempo. 2 dias depois da festa, bateu na minha porta às 10 em ponto com uma pilha de envelopes numa mão e o tablet na outra. O cabelo preso apertado. E a cara dela dizia que passamos da fase de avisos suaves. Pôs tudo na bancada da cozinha e abriu a pasta de cima. Eles vão tentar de novo, disse. Mas dessa vez não vai ser com conversa mole, vai ser na justiça. Vi ela espalhar as páginas uma por uma. Cartas, e-mails, prints, rastros digitais que Paulo e Marisa deixaram. Viviane tinha pagado quietinha um detetive particular para vigiar qualquer movimento financeiro ou legal com meu nome. O que achou era sutil, mas claro. Paulo tinha contatado um escritório de advocacia em outro estado, perguntando sobre transferência de procuração e autorizações para cuidado de idoso. Marisa estava mandando mensagem para alguém no Mercado Livre sobre contratar notário para documentos em casa. Viviane tocou num papel. Vão fazer parecer oficial, entregue em mão, pessoal.
Acham que você é mole o suficiente para assinar se vierem chorando? Me olhou, olhos firmes. Preciso que faça exatamente o que eu digo. Não discuti. Não porque estava com medo, mas porque agora entendia algo que não tinha aceitado antes. Isso não era sobre mal-entendido ou distância. Era sobre controle. Paulo e Marisa não queriam me ajudar. Queriam o que achavam que eu não merecia mais cuidar. Disse para Viviane que sim, ia seguir ela. Naquela tarde, convidamos uns vizinhos para um café. Nada chique, só uma tarde casual com frutas e bolos. Gente suficiente para criar um ambiente social sem suspeita. Viviane disse para o porteiro deixar Paulo e Marisa subir se aparecessem. Não convidou, mas garantiu que alguém liberasse. Depois escondeu um gravador debaixo da mesinha do sofá e sentou como se esperasse o tempo mudar. Levou menos de 20 minutos. Paulo bateu. Viviane nem piscou. Abri a porta. Ele sorriu como amigos perdidos. Marisa atrás com uma sacola de presente com papel dourado saindo. Vestia rosa claro e pérolas. Tinham ensaiado. Paulo entrou primeiro. Saudações altas, piadas sobre passar enquanto estavam na área. Marisa pôs a sacola na mesa e tirou uma lata de biscoitos caseiros. Disse, obrigada, sem emoção. Viviane observou quieta da cadeira. Depois de 5 minutos de conversa rasa, Paulo se inclinou para frente, mãos juntas. Trouxe algo para você ver, disse. Pegou na maleta um documento grampeado. A capa tinha letras grossas. Acordo familiar de bem-estar e propriedade. Viviane olhou o título e cruzou as pernas. Paulo empurrou os papéis para mim. Só algo para facilitar, para a gente ajudar, coordenar coisas médicas, agilizar se algo urgente acontecer. Sorriu de novo. Longo demais, forçado demais. Peguei a primeira página e li quieta. Eram 6 páginas. No meio, um parágrafo chamado Autorização Temporária de Poder, seguido de Cláusula de Supervisão Financeira. O texto era cuidadoso, não abertamente ruim, mas dava para Paulo acesso total para decidir por mim em coisas médicas e financeiras. Também autorizava ele a abrir e gerenciar contas no banco com acesso conjunto. Larguei o papel. Não falei. Viviane levantou. Foi para a cozinha, pegou outra pasta e voltou. Dela tirou um documento quase igual, só que esse tinha uma linha vermelha no meio. Essa é cópia da versão que você mandou fazer na semana passada com aquele auxiliar jurídico no Rio, disse para Paulo. O e-mail original tem data. O texto é igualzinho. A cara de Paulo congelou. Marisa ficou quieta. Viviane virou para mim. Vai, pergunta para eles para que isso serve de verdade. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Viviane abriu o app de gravação no tablet e deixou rodar. Depois levantou a voz o suficiente para os vizinhos ouvirem. Quero que todo mundo saiba, disse, que esse documento foi feito para tirar os direitos financeiros da Maria fingindo ajudar. Isso é manipulação familiar. Paulo levantou rápido. Você não entende o que a gente está tentando fazer, disse. Marisa pegou o braço dele. Viviane ficou calma. Não, eu entendo sim. E o Estado da Bahia também. A Comissão de Ética também. A comunidade que vocês tentam impressionar com lágrimas falsas e biscoitos também. A voz de Paulo falhou. Você está fazendo cena? Viviane riu uma vez cortante. Cena? Não, isso é verdade clara. Virou para mim e assentiu. Fui para a mesa, peguei o contrato que trouxeram e rasguei no meio. O salão calou. Os vizinhos pararam de falar. Paulo me olhou com algo que não via há anos. Medo. Não gritei. Não xinguei. Só levantei as páginas rasgadas e disse: isso acontece quando confundem silêncio com fraqueza. Viviane apontou a porta. Paulo e Marisa saíram, dessa vez sem olhar para trás. Sentei devagar, mãos ainda quentes do papel. Viviane trouxe um copo d'água. Os vizinhos murmuraram, depois saíram educados. Quando o salão esvaziou, Viviane falou baixo. Vão tentar outra coisa. Assenti. Sabia também. Mas o que eles não sabiam era que agora a gente estava na frente,
E eu não estava só defendendo. Estava pronta para pegar tudo de volta, pedaço por pedaço, nome por nome. E dessa vez, não iam ver vindo. 3 manhãs depois de rasgar o contrato deles no meio, abri a porta da frente e achei uma orquídea branca no capacho. Sem cartão, sem bilhete, só a planta delicada e perfeita, como uma desculpa quieta que não tinha coragem de bater. Fiquei ali muito tempo, sem pegar. O ar estava quente, o corredor quieto. Em frente, a porta de Viviane abriu. Ela saiu, com uma xícara de café numa mão, celular na outra. Viu a orquídea e parou. Tão mudando de tática, disse, sem piscar. Assenti uma vez e deixei a planta lá. Voltei para dentro, tranquei a porta e deixei o silêncio segurar. Naquela tarde, eles vieram de novo, não juntos dessa vez. Paulo apareceu por volta das 6, com uma camisa polo azul, que lembro de ter comprado para ele para uma entrevista de emprego que nunca rolou. O sorriso dele era mais suave que o normal. Trazia uma sacola de papel da churrascaria da rua principal. Disse que achou que eu não tinha jantado ainda. Não abri a porta de tela. Ficou ali um tempo. Disse que eu estava bem. Perguntou se gostava do bairro. Disse que ele e Marisa estavam conversando, que se sentiam mal com como as coisas pioraram. Disse que sentia minha falta. Não disse nada. No final, deixou a sacola no banco da parede e foi embora. Vi ele ir, sem me mexer. Na manhã seguinte, foi a vez de Marisa. Chegou antes do meio-dia com uma sacola de compras e um livro debaixo do braço. O tom dela era leve, quase casual, como se isso fosse normal. Não mencionou o contrato. Não falou da festa. Só disse que queria passar, talvez ajudar com compras, cozinhar algo se eu estava cansada. Ela me chamava pelo nome. Naquele dia, chamou de mãe. Vi ela pela vizinha até ir embora. Levou as compras, deixou o livro. Passou uma semana assim. Um vinha, depois o outro, às vezes com comida, às vezes flores. Uma vez uma foto emoldurada de Paulo Menino segurando uma vara de pescar do meu lado no pier, uma memória que achavam que podiam usar como arma. Não respondi, mas observei e gravei. Viviane me deu um aparelho pequeno, do tamanho de chave de carro. Ficava perto da porta, sempre ligado quando alguém chegava. Não usei para pegar nada criminoso. Usei para pegar o tom, a hesitação, os padrões. Porque as palavras deles não eram para consertar, eram para entrar. Cada conversa rodava em torno de conforto, preocupação. E no final logística, contas, planos de fim de vida, a linguagem de ladrões fingindo cuidar. Viviane pegou as gravações e mostrou para Graça. Graça não falou muito no começo, só ouviu, anotou, perguntou sobre correio, e-mails, ligações. Depois marcou algo. Paulo pediu mudança de endereço para o meu banco. Fez online, usando um número de telefone antigo ligado ao meu nome. Graça achou num escaneamento leve que pediu para um contato no banco. Ainda não tinha processado, mas era sinal de alerta. Viviane trocou as fechaduras do correio no dia seguinte. Na noite depois, o alarme de incêndio no corredor tocou às 2 da manhã. Sem fogo, só o botão puxado. Ramírez, o guarda, viu a câmera e pegou uma figura borrada no corredor de serviço 20 minutos antes. Não via o rosto, mas a jaqueta, a mesma que Paulo usou na festa. Pedi para Viviane ligar para Graça de novo. Ela trouxe um laptop no dia seguinte e me mostrou como configurar alertas digitais seguros. Qualquer tentativa de acesso nas contas, login de aparelho desconhecido, pedido de arquivo com meu nome. Concordei com tudo. Depois perguntei se achava que eles tinham parado. Ela não respondeu logo. Vão tentar pela porta dos fundos agora, disse no final. Perguntei o que significava. Fechou o laptop. Vão na justiça de novo, mas não direto. Vão achar alguém para fazer por eles. Um notário, um testemunha móvel, um assessor financeiro que não sabe a história toda. 2 dias depois, um homem com chaves de carro e camisa de gola bateu na porta. Disse que era de um grupo de planejamento para idosos. Disse que minha família pediu uma revisão rápida do meu plano de herança só para ver se estava tudo em ordem.
Sorriu como se fosse normal. Como se mulheres de 70 recebessem visitas surpresa de estranhos simpáticos com pranchetas e pastas que parecem oficiais. Disse que já tinha um time e fechei a porta. Ele foi embora rápido. Graça entrou com queixa formal no dia seguinte na Defensoria Pública da Bahia. Nada dramático, só o suficiente para criar registro, um rastro. Eu sabia o que estava rolando. Eles estavam tentando me fazer parecer instável, bagunçada, vulnerável, porque se não podiam me fazer assinar, iam tentar provar que eu não podia decidir. Não falei disso com ninguém, nem com Viviane, mas naquela noite sentei na mesa da cozinha e reli o título de propriedade. Passei os dedos no selo em relevo. Falei meu nome em voz alta, não por drama, por clareza. Depois guardei o papel na pasta, fechei a gaveta e tranquei. A porta tocou mais uma vez naquela semana. Dessa vez, Paulo trouxe vinho. Marisa esperava perto do elevador. Não pediu para entrar, pediu para falar. Disse que as coisas estavam difíceis. Disse que família devia se unir. Disse que talvez a gente podia falar de coisas práticas. Não abri a porta, só falei pela fresta. Não voltem. A voz dele tremeu, não de tristeza, de raiva disfarçada de confusão. Não respondi. Esperei. Ele foi. Voltei para a cozinha, sentei e fiz uma lista. 3 colunas. O que tentaram, o que falhou, o que nunca vai ser perdoado. Já não defendia nada. Documentava, preparava. A tormenta passou, mas o estrago deixado ia servir de prova. E eu ia levar adiante, pedaço por pedaço, até não sobrar nada para reivindicar. O toque veio numa terça à tarde. Não apressado, não nervoso, só constante o suficiente para sugerir intimidade. Eu estava na cozinha quando ouvi. Não me mexi. Andei devagar para a porta como tinha ensaiado com Viviane e Graça. Não abri logo. Olhei pela vizinha. Paulo estava lá, mãos vazias, sem presentes, sem pastas, sem comida. Isso era mudança. Atrás dele, Marisa esperava perto do elevador, fingindo não olhar a porta, mas via o ângulo do ombro dela. Estava escutando. Descorri a porta, mas deixei a corrente. Não convidei. Paulo se inclinou um pouco. Só queria ver como você tá, disse voz baixa. Fiquei quieta, continuou. As coisas estavam tensas. E eu entendo. A gente passou do limite. Ainda assim, não disse nada. Só sentimos sua falta. Marisa também. Não temos orgulho de como lidamos, mas queremos consertar. A gente conversou. Achamos que se mostrássemos que estamos aqui por você, você acreditaria. Tirou um envelope pequeno do bolso de trás e levantou. Não é nada legal. É algo que escrevemos do coração. Peguei pela fresta e peguei o envelope. Depois fechei a porta sem palavra. Dentro abri devagar 2 páginas escritas à mão. O tom doce, com culpa, palavras como perdão, arrependimento, reconstruir. A letra de Marisa na 2ª página. Mencionou que se matriculou num curso de cuidados, que queria ser mais útil. Disse que família era o único que importava agora. Dobrei as páginas, pus na mesa e apertei o botão debaixo da beira da bancada. O gravador pequeno ligou. Estava lá há dias esperando. Voltei para a porta e abri completamente dessa vez. Paulo virou, um brilho de esperança na cara. Entra, disse. Entrou sozinho. Não cumprimentei. Não sorri. Sentou no canto do sofá, ajustou as mangas, olhou em volta como se fosse a primeira vez que via de verdade. Esse lugar é bonito, disse. Você se ajeitou bem. Assenti uma vez. Olhou para o corredor. Marisa está lá embaixo. Não quis te sobrecarregar. Não disse nada. Paulo se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Olha, sei que erramos e sei que provavelmente você nunca vai confiar de novo, mas somos sua família. Não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para arrumar. Pausou, deixou as palavras no ar. Sei que você tem as coisas organizadas agora. Gente ajudando, advogados, o que for. Viviane do lado, mas isso não significa que não precisa da gente. Você ainda é nossa mãe. Ainda queremos ajudar. Me olhou, olhos procurando. Não quero seu dinheiro, só quero paz. Fiquei perto da beira da sala.
olhando ele e deixando o gravador pegar cada palavra. Continuou. Sei que tem contas, poupança, imóvel, tudo isso, e tá ótimo. Significa que você tá segura, só... Não significa que a gente não pode se envolver? Você não deve lidar com tudo sozinha. Depois mudou o tom. Digo, e se algo acontecer, uma queda, um susto de saúde? Não acha que faz sentido ter alguém no arquivo? Alguém que pode decidir se você não puder. Me virei um pouco para a cozinha. Deixei ele falar. Tenho papelada. É básica. Só nos lista como contatos de emergência. Nada que amarre, nada financeiro. Só acesso a registros para ajudar. Isso só. Tirou do bolso da jaqueta uma pasta fina. Essa era a razão verdadeira de vir. Não me mexi, me pôs na mesinha de centro. Se encostou como se tivesse oferecido algo nobre. Não precisa ver agora. Só pensa, sem pressão. Olhei a pasta. Azul claro, sem marcas fora. Falei finalmente. Onde Marisa tá agora? Hesitou. Embaixo no carro. Sozinha assenti. Andei para a porta da varanda e abri a cortina um pouco. Tava lá encostada no capô falando no celular. Fechei a cortina. Peguei a pasta, fui para a cozinha e joguei no lixo. Quando voltei para a sala, Paulo estava de pé. Não quis ofender, disse. Não disse nada. Achei que você ia apreciar o esforço. Ainda nada. Acho que Viviane lavou sua cabeça bem. Isso me fez parar. Me aproximei. Viviane não fez isso, disse. Você fez. O queixo de Paulo apertou. A máscara escorregou por um segundo. Depois deu um passo para frente. Tentou amolecer a cara de novo. Por favor, só considera. Cortei. Já considerei. Abri a porta. Ficou ali mais um momento como se fosse dizer algo, mas não disse. Saiu. Fechei a porta atrás e tranquei. Depois desliguei o gravador. 2 dias depois, Graça veio com uma transcrição impressa. Adicionou numa pasta já grossa com declarações, fotos, registros, uma linha do tempo clara de pressão e manipulação. Cada entrada datada, cada linha consistente. Eles não pararam. Só mudaram a forma. E agora eu tinha prova. Da próxima vez que tentassem, não ia ser brincadeira. Ia ser suficiente. Quando o envelope chegou, veio num pacote branco simples, sem remetente, sem selo, só enfiado debaixo da porta como uma ameaça quieta. Achei cedo naquela manhã enquanto fazia chá, meio dormindo, chinelas arrastando no piso fresco. No começo, pensei que podia ser outra carta de desculpa ou cartão de uma das senhoras do grupo de leitura, mas o peso dizia o contrário. Não era leve, não era pessoal. Era rígido, pesado dentro. Não era carta. Eram 6 páginas impressas, grampeadas, cada página cheia de palavras feitas para confundir, para intimidar. Tinham contratado advogado, ou queriam que eu pensasse isso. A carta alegava que, por preocupação com saúde e segurança, Paulo e Marisa estavam pedindo revisão de curatela, que tinham prova de declínio mental e estavam preocupados com o meu bem-estar, que minhas decisões financeiras recentes eram erradas e podiam colocar em risco eu e outros. Sentei devagar, relendo aquela linha 3 vezes. Dizia que minhas decisões eram erradas. Eu, a mulher que gerenciou o orçamento de uma casa por décadas, que lidou com contas e brigas com fornecedores enquanto meu marido trabalhava noite adentro, que esticou 2 aposentadorias numa crise econômica e me chamavam de instável. Não chorei, ri. Depois peguei o telefone e liguei para Viviane. Pelo meio-dia, a Graça estava na minha porta com cópia da mesma carta encaminhada do escritório de Viviane. Tinham tentado mandar para lá também, provavelmente achando que ela ia entrar em pânico ou me pressionar a ceder. Não entendiam quem era Viviane. Graça pôs o laptop na bancada e abriu um documento chamado Pacote de Resposta Protetora. Já estava em ação. Graça só conectava as peças finais. Transcrições, fotos, a gravação de áudio da visita de Paulo, cópias de cheques que mandaram semanas antes com notas como para ajudar se precisar decidir. Graça leu a carta com calma treinada
apontando frases copiadas de modelos legais online. Algumas reclamações nem batiam com a lei brasileira de verdade. Faltavam detalhes, termos errados. Querem te assustar, disse Graça. Isso não é sobre sua saúde, é sobre controle. Assenti. Não precisávamos responder ainda, mas Graça contatou um amigo no fórum de família para registrar os materiais. Se algo surgisse, estaríamos prontas. No fim do dia, Viviane mandou resposta formal, escrita como uma espada macia, quente, mas firme, do tipo que não só empurrava para trás, avisava. E depois fiz algo que não planejava. Liguei para minha médica, não porque estava preocupada, mas porque queria registros. Marquei um exame completo de cognição e saúde, agendei na mesma semana. Passei em tudo. Pressão estável, reflexos firmes, memória afiada, velocidade de pensamento mais rápida que muita gente da metade da minha idade. 2 dias depois, os resultados estavam numa pasta nas mãos de Graça. Pedi 3 cópias. Mandei uma para Paulo. Sem bilhete, só o laudo. Passou uma semana, depois 2. Sem ligações, sem visitas, sem cartas debaixo da porta. Pensei por um segundo que talvez tivessem desistido, mas esse era o erro, porque enquanto saboreava o silêncio, eles estavam ocupados em outro canto. Viviane recebeu o alerta primeiro. Tinha configurado rastreio pela vara de registros de imóveis. Toda vez que aparecesse um encargo, consulta ou disputa com meu nome ou endereço, era notificada. Assim soubemos que mandaram pedido para o banco da minha poupança. Tentavam se listar como co-beneficiários. Não era movimento legal, era tentativa de pescaria. Marisa ligou fingindo ser eu, alegou que esqueci o acesso online e pediu atualizar beneficiários por telefone. O atendente flagrou na hora. Minha idade e voz não batiam. O banco congelou o pedido e registrou, mas eles tentaram mesmo assim. Já não ligavam para o quanto desesperados pareciam. Olhei o relatório do banco muito tempo naquela noite. Não com raiva, só quieta. Isso já não era sobre dinheiro. Era sobre me apagar. Queriam minha liberdade, minha dignidade, meu nome no papel com tinta do lado do deles. Prova que tinham poder, que eu precisava deles. Viviane e Graça arrumaram para contas serem seladas legalmente com supervisão de terceiro. Sem nomes novos, sem beneficiários. Tudo ia para uma fundação se algo me acontecesse. Uma que já tinha montado quietinha meses antes. Não era vingança. Era para garantir que ninguém me prendesse nunca mais. Depois daquela semana, Graça me deu outro envelope, mais grosso que o último. Dentro 2 declarações assinadas do meu antigo locador e um vizinho. Testemunhas das noites que Paulo e Marisa me deixaram fora, não abriram a porta. Disseram para os netos que eu estava sendo dramática. Também tinha a declaração notariada da enfermeira da comunidade que viu meus hematomas quando caí. Confirmou que ninguém da família veio me pegar na emergência. Eles queriam montar caso contra mim. Eu já montava uma parede ao meu redor. Tijolo por tijolo, papel por papel, verdade por verdade. E cada página era mais afiada que a anterior. Tinha uma linha no resumo de Graça que grudou em mim. Atacantes com motivos rasos subestimam o poder da memória longa. Ela estava certa. Lembrava de tudo. E agora o fórum também. A lei também. E logo eles também. O convite veio de Paulo. Um texto simples, curto e educado. Perguntou se eu topava ir jantar na casa deles no domingo seguinte. Disse que os netos sentiam minha falta. Disse que queriam recomeçar. Terminou com uma linha otimista sobre família e perdão. Olhei para aquilo um tempo, deixando as palavras assentarem. Sabia o que era. Tinha visto vindo. Viviane viu. Graça previu quase na mosca. Tinham tentado pressão legal, falhou. A tentativa falsa de curatela não colou. O truque de beneficiário foi descoberto. E agora o ataque de charme. Mesmo assim, aceitei. Disse que ia às 6. No domingo, vesti um vestido azul marinho simples, de gola alta e mangas longas. Prendi o cabelo e pus meu relógio de ouro, o que Carlos me deu no nosso 25 aniversário. Levei só um envelope fino na bolsa
e minha cara mais calma. A casa não mudou. Fachada branca, jardim arrumado, uma guirlanda nova na porta, como se isso escondesse a amargura nas paredes. Marisa me recebeu com um sorriso largo demais. Os olhos dela passaram no meu vestido, tentando ler como sinal. Se afastou, me deixando entrar com mão nas costas, firme e controladora. A mesa do jantar estava posta para 7. Paulo na cabeceira. As crianças vestidas arrumadas, camisas duras para domingo, olhos pulando entre mim e os pais. Sentamos, comemos, a comida boa, perfeita demais. Falaram das notas das crianças, de como Paulo pensava em trocar de emprego. Marisa elogiou o prato que fez 2 vezes com um tom que pedia aprovação. Assenti educada, respondi quando perguntavam. Não toquei nos meses passados. E eles não direto. Mas no meio do sobremesa, Paulo se encostou na cadeira e suspirou. Tenho pensado muito ultimamente, disse, em como as coisas complicaram. E sei que todo mundo errou, mas odeio essa distância. Marisa pegou a mão dele. E com as crianças crescendo, me acrescentou, não queremos arrependimentos. Queremos que elas vejam como é família de verdade. Foi minha vez de assentir. Agradeço, disse. De verdade. Sorriram e Paulo disse. Estava pensando, mãe, se a gente podia conversar algum dia sobre como seguir em frente. Talvez rever decisões feitas quando estava tenso, especialmente sobre herança. Aí estava, a luva macia tirada, a mão por baixo esticando. Deixei a pausa durar o suficiente. Depois peguei na bolsa e tirei o envelope. Claro, disse, mas acho melhor todo mundo ficar claro. Então mandei fazer algo. Empurrei o envelope pela mesa. Os dedos de Marisa tremeram antes de se controlar. Paulo pegou e abriu. Dentro um anexo notariado. Detalhava a criação permanente da Fundação Maria Silva, a entidade sem fins que montei. Confirmava que a casa onde morava agora, as contas no banco, o fundo, tudo estava ligado legal e para sempre à fundação. Listava os beneficiários, um programa de bolsas para mães solteiras acima de 60, um fundo de cuidado para vítimas de abuso a idosos e um programa médico comunitário em nome de Carlos. A cara de Paulo endureceu. O sorriso de Marisa rachou nas beiras. Olhem, disse suave. Pensei nisso também, muito, e vi que não quero passar o resto da vida preocupada com quem merece o quê, ou quem acha que ganhou pedaço de algo que nunca construiu. Paulo engoliu seco. Via o fogo nos olhos dele. Segurava tentando controlar. Não tô cortando vocês, adicionei, mas tô escolhendo paz e clareza e proteção. Ninguém falou. As crianças congeladas, confusas, novas demais para entender a corrente por baixo, mas velhas o suficiente para sentir a tensão grossa no ar. Levantei devagar. O jantar foi bom. Obrigada. Marisa tentou falar, mas as palavras engasgaram. Tentou sorrir de novo. Desistiu no meio. Na porta, Paulo me seguiu. É isso? Disse, voz baixa. Não parei de andar. Mãe, disse mais alto, mais cortante. A gente estava tentando arrumar. Virei finalmente. Não, disse. A gente estava tentando recuperar acesso. Ele recuou, mas o que perderam foi confiança. E não distribuo isso como bolo em aniversário. Saí. De volta no carro, soltei o ar. Estava feito. Sem grito, sem tribunal, só a verdade. Registrada, assinada, selada e entregue. Me subestimaram. Não só como mãe ou viúva ou velha. Subestimaram minha memória, minha força, minha capacidade de planejar. E agora, pela primeira vez em anos, dormi aquela noite sem trancar a porta 2 vezes porque eles não podiam mais me alcançar. Não na lei, não nas mentiras, não no legado. 3 dias depois daquele jantar, acordei com barulho de cascalho fora da janela. Mexi a cortina um pouco, não o suficiente para ser vista. A caminhonete de Paulo estava na entrada. Ficou no carro um momento, depois saiu, andou de um lado para o outro, como se não tivesse decidido o que veio fazer. Ainda cedo, nem 8. A neblina da praia não tinha subido.
o orvalho no vidro como véu entre mim e isso. Não abri a porta. Bateu uma vez, depois duas mais suaves. Depois foi embora. 10 minutos depois, ligação veio. Número desconhecido. Deixei ir pro correio de voz. A mensagem curta. Voz dele calma, mas tensa. Disse que respeitava minha escolha, que iam me dar espaço, que entendiam agora minha posição. Quase parecia civil. Quase. Mas à tarde, soube que algo mudou. Viviane ligou, voz apertada. Acabava de desligar com alguém que conhecia no cartório. Aparentemente, novo pedido foi feito. Paulo e Marisa tentavam contestar minha sanidade de novo, dessa vez com cláusula diferente. Usavam minha fundação como prova de que estava sendo manipulada, explorada financeiramente, que não podia agir com mente clara. Não tremi. Viviane perguntou se queria que respondesse. Disse, não, ainda não. Porque às vezes você espera. Deixa as pessoas se enterrarem mais fundo. Deixa a corda esticar o suficiente para a queda ser final. Na manhã seguinte, dirigi para o centro, não para ver advogado, não para responder na justiça. Fui na padaria. Dentro, a dona Jacinta me olhou longo e sorriu. Era mais velha que eu em 5 anos, andava com bengala, tocava o lugar com a neta. A gente tinha conversado umas vezes sobre o apoio comunitário que montei. Sentei com ela, disse que tinha uma proposta. Naquela tarde, imprimimos folhetos. No dia seguinte, cartazes estavam em bibliotecas, postos de saúde, abrigos. Fundação Maria Silva lançando dias comunitários, oficinas grátis, refeições, consultas para mulheres idosas querendo voltar ao trabalho, escapar solidão, proteger bens. O evento rolou no salão da prefeitura, 2 quadras da agência de seguros de Paulo. 200 pessoas apareceram. No fim da semana, a fundação estava no jornal local, depois no regional, depois num blog nacional de direitos de idosos. Fiquei quieta no meio de tudo. Não precisava falar. A visibilidade defendia sozinha. Na sexta, Graça passou. Ouviu que Paulo e Marisa estavam se reunindo com o segundo advogado, alguém agressivo ou barulhento. Avisou que não estavam desistindo. Sorri, agradeci. Depois dei um conjunto de documentos para ela. Não eram para mim. Eram para a diretoria da fundação. Gente escolhida com cuidado, nenhum familiar. Todos fortes. Tinha transferido a casa, as contas restantes, até meus direitos de nome para a cláusula de proteção da fundação. Significando que não importava a acusação, nada podia ser vendido ou tocado sem aprovação total da diretoria. Os olhos de Graça abriram ao ler. Você está trancando toda a porta. Assenti. Deixa tentar, disse. Só provam meu ponto. No domingo, o interfone tocou de novo. Dessa vez era Marisa. Segurava flores, baratas, do tipo de posto de gasolina às pressas. Olhos suaves, apologéticos, mas aprendi a ver além da maciez. Podia ser arma como raiva. Entrou na sala quando não parei. Não sabia que estavam entrando com outro pedido, disse. Juro. Esperei. Só quero voltar, acrescentou antes de tudo complicar. Sentou, olhou o quarto como memorizando. Depois veio a linha. Se tiver algo para assinar para mostrar apoio, algo para deixar isso para trás, a gente faz. E aí estava. Não veio por paz. Veio testar o clima. Levantei. Ela não se mexeu. Sei o que você está fazendo, disse calma. E quero que lembre algo. Essa casa, essa paz, essa vida. Construí sem vocês. Sobrevivi tudo que você e Paulo jogaram em mim. E fiz em silêncio. A cara dela caiu. Fiquei quieta por respeito. Mas não confunda quieto com fraco. Ela levantou também, voz tremendo. Paulo está se acabando, não come. Perde clientes. Me culpa. Tô com medo. Olhei para ela um tempo longo, depois disse, não cruel, só final. Isso não é mais meu peso. Ela saiu. Naquela noite dormi com janela aberta. Ouvi o mar como fazia com Carlos. E pela primeira vez desde o começo, não sentia como se preparasse para a pancada. Sentia acabada, não vencida, completa.
Porque tem um momento depois da tormenta que o silêncio volta e não é vazio, é conquistado. Na manhã de segunda, senti uma mudança no ar. Sutil no começo, só o bairro parecendo mais quieto, como prendendo o fôlego. Algo vinha, e sabia que não ia ser suave. Viviane ligou depois do meio-dia. Voz calma, mas direta. A data do julgamento está marcada, disse. Empurraram rápido, tão confiantes. Mas erraram, Maria. Feio. Não respondi logo. Conhecia Viviane o suficiente para esperar. Apresentaram provas, continuou. Registros financeiros, cartas, e-mails, declarações. Pausou, deixando o silêncio marcar o próximo. Falsificaram sua assinatura. Fiquei parada, explicou. Os papéis que Paulo e Marisa entraram diziam que dei procuração para eles na fundação, que transferi direito de mudar o estatuto. Era ousado e imprudente. Fingiram reunião inteira, voto de diretoria até notariaram. Viviane já mandou o arquivo para o perito forense. Mas não parou aí. Teve almoço quieto no fim de semana com um dos notários que alegavam ter visto o documento. Ele não lembrava a reunião. Não me lembrava porque nunca rolou. Essa era a rachadura. E pela rachadura tudo desmoronou. Na quarta, o laudo do perito estava pronto. Não só as assinaturas não batiam, mas os metadados de data nos PDFs mostravam que foram antedatados de qualquer jeito. Um documento supostamente assinado num café em São Luís do Maranhão, lugar fechado para reforma na época. Outro citava membro da fundação que saiu 3 meses antes. Não só mentiram, foram preguiçosos. Aí Viviane jogou. Entrou com pedido de fraude e falso testemunho. Mandou o laudo, declaração do notário e declaração da presidente da diretoria da fundação. Não era mais resposta. Era contra-ataque total. Mas não acabou aí. Um dia depois, o cartório do condado ligou. Acontece que tentar fraudar uma entidade sem fins registrada não é só civil. Pode ser crime. E porque a fundação lida com bem-estar de idosos, tinha proteção extra. Uma revisão automática rolou quando Viviane entrou com o contra. A promotoria queria falar. Enquanto isso, fiquei quieta. Reguei as plantas. Assei pão de milho. Caminhei na praia toda manhã antes do sol. Mas dentro senti mudança. Não raiva mais, nem justiça, só clareza. Eles traçaram a linha, cruzaram, pintaram vermelha. E agora a cidade ia ver. A audiência marcada para quinta de manhã. Cheguei cedo, sentei na segunda fila com Viviane do lado. O tribunal era simples, nada de TV, só ar frio e bancos de madeira e murmúrio baixo de espera. Paulo sentou 3 filas na frente com Marisa. Nenhum olhou para trás. O juiz foi rápido. Viu as provas, permitiu declarações curtas. Viviane, sempre composta, expôs tudo, claro, fato, inegável. Não precisou nem levantar voz. A perícia, o testemunho, as datas, tudo. Quando foi vez de Paulo, o advogado dele gaguejou, tentou dizer que autorizei de boca, que tinha problema de memória, que entendi errado. Viviane só levantou os laudos da clínica, mostrando que passei a avaliação cognitiva completa 1 mês antes. O mesmo laudo que eles mesmos mandaram num pedido anterior para arguir que eu tinha capacidade para decisões que não gostavam. Se contradisseram por escrito 2 vezes. O juiz chamou recesso. Fora fiquei nas escadas do tribunal enquanto Viviane falava com o representante da promotoria. O sol batia forte, mas recebi. Deixei esquentar o topo da cabeça. Deixei encher o silêncio. Depois ouvi. Mãe. Virei. Paulo vinha sozinho. Cara magra, mais pálida que lembro, voz suave. Você está fazendo isso mesmo, disse. Olhei para ele. Não, disse. Você fez? Os ombros dele caíram como se pela primeira vez visse que não podia jogar em mim. Não pensei que ia tão longe, murmurou. Assenti. Isso das linhas. Uma vez cruzada, você não decide o fim. Parecia querer falar mais, mas a boca fechou. Viviane parou do meu lado. Melhor voltar. Voltamos. Quando o juiz voltou, não demorou. Pedido aprovado. Os papéis falsos jogados fora como inválidos. O estatuto da fundação protegido. Encaminhado para a promotoria para investigação mais. E pronto.
pelo menos para os olhos do tribunal. Mas para mim era mais fundo. Tinha ficado na frente do sistema que ignorava mulheres como eu, descartava nossas vozes, achava que éramos fracas ou confusas ou emocionais demais. E fui ouvida. Não ganhei gritando mais alto. Ganhei porque não desviei o olhar. Ganhei porque guardei registros, falei verdade e confiei no silêncio para trabalhar. Naquela noite, sentei na varanda com Viviane e Graça. Compartilhamos torta de goiaba e deixamos a brisa entrar. Nenhuma falou muito. Não precisava. A verdade falou por nós e pela primeira vez bastou. 2 dias depois do veredicto, andei pelo jardim com tesoura na mão. O ar fresco com o primeiro toque do outono, sol mais baixo, tingindo tudo de âmbar. Os arbustos de lavanda estavam selvagens de novo. Podava devagar, maço por maço, deixando o cheiro encher o espaço quieto ao redor. É assim que sempre volto para mim, por algo comum. Viviane ligou cedo aquela manhã. Tom diferente, mais leve, quente. A promotoria do condado avança, disse. Acusações formais, fraude, falsificação, tentativa de roubo de bens de entidades sem fins, 3 contas. Agradeci, mas dentro não teve explosão de alegria nem punho no ar. Só o peso calmo do inevitável. Isso nunca foi vingança. Foi sobre verdade ser vista, ouvida, e me firmar quando todo pedaço de mim era descartado. Paulo não ligou desde a audiência. Nem mensagem, nem carta, nem sinal de remorso. Imagino ele sentado em casa, persianas fechadas, celular na mão, tentando fazer frase que não o faça parecer pequeno, mas não tem. O silêncio diz o suficiente. Marisa foi vista saindo da cidade. Graça viu ela empacando caixas no fundo da caminhonete, atrás da padaria velha. Sem adeus, sem desculpa pública, só saída quieta. É assim com gente como ela. Sumem quando os espelhos viram para eles. À tarde, Graça passou. Trouxe uma caixa de fotos velhas que resgatou da garagem que dividi com Paulo. Não pedi. Ela fez. Sentamos na mesa da cozinha revendo memórias. Meu casamento, Paulo Toddler grudado na minha perna com bico teimoso. Natal em Minas quando luz caiu e acendemos a cabana com velas. Olhei as imagens não com raiva, mas distância, como coisas de outra vida. Uma versão de mim que achava que amor, esforço e lealdade dobravam qualquer um pro bem. Graça achou uma foto que não via há anos. Era do meu 50 aniversário, tirada na varanda da casa velha na praia. Meu marido do lado, braço no ombro, Paulo atrás, rindo. Acabávamos de comer peixe assado. Lembro de pensar naquele momento como era sortuda. Apertei a foto na mesa e olhei, não triste em reflexão. Aquela mulher, aquela eu, não imaginava como aquela quentura viraria rápido, como a linha entre carinho e direito é fina. Mas não errava em esperar. Não errava em amar. Só estava despreparada. À noite, decidi. O centro comunitário ligou na manhã seguinte, confirmando o espaço para o evento. Decidi fazer uma reunião para os beneficiários e parceiros da fundação. Não festa chique, nada ostentação, só comemoração quieta, um obrigado, um círculo de força. Viviane ofereceu ajuda com organização. Já estava redigindo um release para a imprensa. Os jornais pegaram a história desde o julgamento. Idosa vence briga por controle falso de entidade sem fins. Os títulos diziam, mas não era a história. De verdade, não. A história era sobre o que rola quando acham que você fica quieta por idade. Quando esquecem que anos não te enfraquecem, te afiam. Visitei o novo escritório da fundação aquela tarde. Menor que o velho, mas mais prático. Uns voluntários jovens estavam pintando paredes verde suave. Uma mulher chamada Liana tinha se mudado de Santa Catarina para trabalhar integral no programa de apoio rural. Me abraçou forte quando entrei. Você salvou isso aqui, disse. Sorri, mas dentro sabia a verdade. Não, só não deixei roubar. De volta em casa, sentei na janela e escrevi uma carta.
Não para Paulo, não para o juiz, para mim. Uma carta que começava com não quebrei e terminava com e não vou sumir. Porque isso tudo tentou me apagar, escrever por cima com truques legais e dúvidas baixas. Mas fiquei. Fiquei de pé. Deixei o fogo subir e não fugi. No dia seguinte, vizinho me parou no correio. Maria disse, eu e minha mulher lemos a matéria. O que você fez foi coisa grande. Agradeci e segui. Não porque não tocou, mas porque passei tempo demais deixando opinião alheia definir meu valor. Agora, andava no meu ritmo. Naquela tarde, o céu abriu em chuva, constante, não braba. Fiz chá e me enrolei numa colcha costurada há décadas. E senti algo que não sentia há meses. Calma. Não era paz. Não total. Mas o começo. Pensei em todas as mulheres que conheci no centro. As mães solteiras, as avós criando netos, as viúvas recomeçando aos 70. Não éramos fracas, não relíquias. Éramos sobreviventes com memórias longas o suficiente para durar mais que traição. E eu era uma delas, não quebrada, não amarga, só acordada. 3 semanas depois do veredicto, fiquei no palquinho do novo centro comunitário, segurando o microfone com mãos que não tremiam mais. Na frente, quase 100 rostos. Alguns conhecia bem, alguns ajudei em invernos duros ou divórcios longos, ou aniversários sozinhos. Alguns nunca vi, mas estavam ali porque a fundação chegou neles de algum jeito. Bastava. O salão não era chique. Cadeiras dobráveis, garrafas de café em mesas de plástico, ventiladores velhos zumbindo em cima. Mas paredes recém-pintadas e cheias de fotos dos programas, mulheres aprendendo ofícios, voluntários de cuidado abraçando pacientes, crianças rindo do lado de caixas de doação. Não preparei discurso, não queria atuar, só falei verdade. Essa organização nunca foi sobre dinheiro, disse devagar, pausando para respirar. Foi sobre não ser apagada, sobre provar que a segunda metade da vida pode ser forte como a primeira, talvez mais. Aplaudiram, mas não deixei durar. Dei o micro para Liana e desci do palco. Ela era o futuro agora. Voz dela, liderança, energia. Eu construí a base. Eles iam carregar o resto. Depois do evento, gente ficou. Algumas choraram. Algumas me abraçaram. Uma mulher me deu um bilhete que dizia só: graças a você entrei na justiça pela guarda do meu neto. Guardei no bolso do casaco e saí pela porta de trás. O sol já tinha se posto. Outono virando inverno cedo. Dava para cheirar o fresco vindo. Quando cheguei em casa, luz da varanda ligada. Graça deixou um prato de ensopado na porta com guardanapo colado em cima. Descansa. Você mereceu. Dentro, acendi a lareira e servi um copinho de vinho. A casa, antes quieta demais, agora parecia refúgio. Paulo nunca procurou. Imaginei por tempo uma desculpa grande, ligação chorando, carta cheia de arrependimento, mas não veio. Em vez, recebi pacote do advogado dele. Dentro, um acordo assinado abrindo mão de qualquer reivindicação restante à fundação ou imóveis ainda no meu nome. Sem bilhete, sem explicação. Aceitei, não porque perdoei, mas porque não precisava mais nada dele. O capítulo dele na minha vida fechou a tempo. Ele só não notou até a porta trancar atrás. Na manhã seguinte, doei o resto das lembranças de infância dele para brechó do abrigo local. Não de raiva, de clareza. Algumas coisas não precisam guardar, precisam soltar. Nos dias seguintes, comecei a caminhar toda manhã, 3 quilômetros ao nascer do sol, às vezes sozinha, às vezes com vizinhos que se juntavam quietos. Nunca falamos do que rolou. Não precisava. Eles viram-se desenrolar nos jornais, na TV, em cochichos no supermercado. Mas andar com eles era respeito não dito, e isso valia mais que desculpa. Numa manhã, no caminho atrás do pomar, vi uma moça sentada num banco com a criança. Parecia cansada, como se o mundo tivesse pesado no peito por tempo demais. Ao passar, ela me parou. Você é Maria, né? A mulher que brigou de volta. Sorri suave.
Sou Maria, mas não briguei. Só não deixei sumir. Os olhos dela encheram. Obrigada, sussurrou. Foi isso, sem mais palavras. Naquela tarde, plantei 3 árvores novas de manga na beira do quintal. Não sei se vivo para ver dar fruto, mas plantar algo que talvez não colha é ato de fé. Não em você, no mundo depois de você. Graça visitou de novo no fim de semana. Tomamos chá, rimos do noticiário que errou o nome dela e falamos de fazer oficina de escrita para mulheres aposentadas na primavera. Histórias, disse, eram o último que não podiam roubar. Quando saiu, fiquei na janela vendo o vento nos árvores. O vento que não derruba, mas lembra que podem ficar de pé. Não sumi. Reconstruí. Redefini e fiquei inteira. Se você já se sentiu jogado fora, apagado ou subestimado só pela idade, silêncio ou bondade, saiba isso. Você ainda tem poder para traçar a linha, pegar seu espaço, plantar novo. Se minha história tocou seu coração hoje, compartilhe com quem precisa ouvir. Ou só respire e lembre, você não acabou. Não é invisível. Ainda está escrevendo sua história. E talvez está só começando.